E a gente está em contato então com a doutora Cláudio Otaiano, médica oncologista da Oncoclínicas Brasília e também especialista em câncer de pele. Né? Foram divulgados alguns dados pelo Instituto Nacional do Câncer, exatamente sobre esse tipo de câncer, o câncer de pele, e mostrou, né, que o Brasil é um local onde realmente nós temos muitos casos e 2024 devem ser registrados, de acordo com esse estudo, quase 9 mil casos dessa doença. Então, é um tema bastante importante. Tudo bem, doutora Cláudia? Bom dia. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui para a gente falar de um tema tão importante como câncer de pele, em especial aí o melanoma, que é o tumor mais agressivo dos cânceres de pele. Doutora, explica pra gente então as diferenças, né? Você citou o melanoma, que é o tipo mais agressivo. Quais são os outros tipos para que o nosso ouvinte compreenda e eu também? Então, basicamente, a gente divide o câncer de pele entre melanomas e um outro grupo que são os não melanomas. Dentre os não melanomas, a gente encontra tumores de tratamento mais fácil, que na maior parte das vezes a abordagem cirúrgica local é o tratamento recomendado. Por exemplo, os carcinomas epidermoides e os carcinomas basocelulares. No outro extremo, então, a gente tem o melanoma, esse sim uma doença mais agressiva, com potencial de morte, se não diagnosticado e tratado precocemente. Doutora, Ariane aqui falando com a senhora, muito bom dia. Ariane. A gente está no mês de conscientização, não é? Do câncer de pele e do melanoma, que é o Junho Preto, e tem uma regra que a gente volta e meia ouve os médicos falarem, que é muito bacana, que chama ABCDE, não é? Seria uma regrinha para que a gente possa, de alguma maneira, identificar se há algum risco ou alguma pinta, alguma mancha que está estranha no nosso corpo, para que a gente, então, busque um médico. A senhora pode explicar para nós um pouco mais sobre isso? É isso mesmo. Então, a gente está aí no mês do Junho Preto, que é um mês de conscientização da prevenção do melanoma. A gente sabe que a enorme maioria dos melanomas são diagnosticados por autoexame ou por familiares. Então, aí fica a informação de que quando um familiar, o esposo, relatar uma pinta de características diferentes, o paciente deve levar isso em consideração e buscar imediatamente o dermatologista. A regra da BCDE, ela fala sobre as características de uma pinta que devem gerar suspeição e devem levar, então, essa pessoa ao dermatologista. E, basicamente, é assimetria. Quando a pinta, se a gente dividir ela em duas partes, em 4 partes, a gente vai ver que não são iguais, ela não é uma pinta redondinha. Uma pinta B de bordas irregulares. C de múltiplas cores, então, pintas que têm mais de uma cor devem ter atenção. Diâmetro, que fala sobre o tamanho dessa lesão, então mais de 5, 6 milímetros é uma pinta que já chama a atenção. E talvez o mais importante é a evolução dessa lesão. Então, lesões que eu tenho uma mancha desde que nasci, mas aquela mancha mudou de características, começou a coçar, alterou a cor, está sangrando, não cicatriza. Então, essas são alterações que devem ter atenção, que se deve, portanto, procurar o profissional de saúde. Doutora, né, a gente está num país tropical, Brasília faz um sol muito forte, outras regiões do país tem praia, o pessoal gosta de ficar exposto ao sol. Imagino que, né, essa exposição ao sol seja um dos motivos pelos quais a gente pode ter esse tipo de câncer, né? É exatamente isso. Então, a exposição solar é um fator muito importante de risco para o surgimento do melanoma. Importante a gente considerar que essa exposição acontece principalmente nas crianças e que posteriormente na idade adulta vão desenvolver melanoma. Então, vale a atenção em relação à proteção solar, não só do adulto, mas com um carinho muito especial nas crianças e adolescentes. Essa proteção, ela deve ser feita, logicamente, com os protetores solares, então em volume adequado, tem uma regrinha que é a colher de sopa do produto. Então, uma quantidade de uma colher de sopa para cada região do corpo, face e pescoço, membro, tronco. Mas, além disso, hoje a gente tem acesso fácil a protetores físicos como chapéu, boné, óculos, com proteção UV. Então, vale a pena a atenção em relação a essas roupas que têm proteção UV, principalmente quando a exposição solar vai ser mais extensa. E, doutora, o que a gente tem hoje de tratamento, não é? Tanto para o câncer de pele melanoma, quanto para o não melanoma. Sabemos que sempre o quanto antes for diagnosticado, mais fácil tratar, mais fácil alcançar a cura. Mas o que a gente tem disponível hoje?
Então, a gente viu uma revolução em relação ao tratamento do melanoma de 2017 para cá. Então, logicamente, quando nós estamos falando de lesões iniciais, lesões precoces, a abordagem cirúrgica, ela tem um papel muito importante. Mas, complementando o tratamento cirúrgico, surgiram as imunoterapias, que são medicações, não são quimioterapias, são medicações específicas que ativam o sistema imunológico. E essas medicações, tanto num contexto pós-cirúrgico, para aumentar a chance de cura, quanto num contexto de doença avançada, quando o melanoma surgiu em outros órgãos, doença metastática, a imunoterapia traz ganhos muito importantes em relação à sobrevida global, que é o tempo que o paciente vive e vive com qualidade de vida. Uma outra pergunta que eu tenho para você, doutora, né? Você comentou que algumas pintas podem aparecer e aí as pessoas podem também perceber alguma coisa diferente por aí, também algumas manchas que aparecem, né? Existe algum outro tipo de percepção que as pessoas podem sentir no corpo ali, que podem ficar atentas ou não? Sim, eu acho que sempre levar em consideração, além das lesões em pele, que a gente já citou, surgimento de nódulos, linfonodos em região de pescoço, axila, região inguinal, são sempre fatores que a gente deve considerar para a busca de um especialista. Mas acho que mais importante do que a gente já diagnosticar a lesão mais avançada é lembrar que, principalmente pacientes com fatores de risco, que têm uma história familiar, que já têm um melanoma anterior, esses pacientes, em especial, devem fazer consulta com oncologista e dermatologista anualmente. Muito bem, agora às 7h49. Essa foi a doutora Cláudia Otaiano, ela que é médica oncologista da Oncoclínicas Brasília, especialista em câncer de pele, gentilmente atendeu o nosso convite nesta manhã. Doutora, obrigada pelo bate-papo, pelos esclarecimentos. Volte sempre a Nova Brasil. Obrigada.